Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Do Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre. Do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Mota. Do Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Da Ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. E do Presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Dando início a esta cerimônia, dão-se as boas-vindas a todos e pede-se que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional, executado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal.
Neste instante, fará uso da palavra o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zielkowski. Muito bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras que participam nesta 26ª Marcha em Defesa dos Municípios Brasileiros. Queria inicialmente saudar a presença e agradecer a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, saudar o nosso vice-presidente Alckmin, saudar o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, saudando ele, saudando todos os deputados federais e deputadas, saudar o senador Alcolumbre, na oportunidade também estender a todos os senadores e senadoras aqui presentes, saudar a ministra Gleice e, através dela, todos os ministros e ministras que compõem essa mesa, são cerca de 25 ministros, saudar os nossos membros da diretoria da Confederação, saudar os nossos presidentes estaduais de entidades municipalistas, autoridades já referidas, saudar principalmente todos os prefeitos e prefeitas, mais de 4.000 prefeitos e vices que aqui se encontram, saudar os vereadores, secretários, com respeito à nossa imprensa também aqui presente em mais esse evento. Mais uma vez, então, agradecendo a todos, iniciamos oficialmente, através dessa abertura, essa marcha, que tenho certeza será um marco decisivo do movimento municipalista. Já construímos muitos espaços e hoje aqui eu acredito que haverá anúncios importantes aqui, do nosso presidente da República, da nossa Câmara de Deputados e dos nossos senadores. Eu faço uma lembrança aqui apenas, e me lembro que quando idealizamos, eu vi o Gilmar hoje aqui, que era prefeito de Franca na época, e nós já idealizamos essa marcha em 98. Na época, o prefeito era muito mal recebido aqui, recebido inclusive por cachorro, lá no Palácio do Planalto. Isso foi um marco do movimento, mas a nossa persistência dos prefeitos e prefeitas da época, conseguimos abrir um espaço aqui em Brasília. E esse espaço levou a um evento dessa natureza que tivemos que suspender as inscrições, que passaram de 14.000 ontem à tarde. É um evento gigantesco, organizado, respeitoso, democrático. Então, está consolidado com um movimento importante do Brasil. Porque aqui está a Federação Brasileira, aqui está o Executivo Federal, o Congresso Nacional, os prefeitos e a comunidade brasileira. E quero de imediato já deixar aqui registrado de forma inequívoca, que quem está aqui, presidente, ministros e demais autoridades, quem está aqui é os prefeitos e prefeitas e a comunidade de secretários e vereadores que vêm trazer angústia que vivem lá na ponta. Ninguém está aqui defendendo nada para o prefeito, pessoa física. Nós vamos interpretar aqui as angústias que nós temos em nossos municípios, onde o cidadão nasce, vive, morre, paga os impostos e pede. E ele conhece o ente local, ele conhece o prefeito, o vereador ou o secretário. Então, as nossas colocações, presidente, eu iniciaria de uma maneira para tentar não me alongar demais, mas também ter que dizer alguma coisa. Eu começaria pelos chamados programas federais, a relação federativa. Nós sabemos que o Brasil é uma república federativa e tem as competências comuns, e eu quero usar dois termos aqui, que é mais técnico um pouco, que é descentralização e desconcentração. É nesse binômio que está o problema do Brasil, que nasce em 1891. Por quê? Porque os governos sucessivamente, quando eu falo aqui, presidente Lula, não é do seu governo, eu estou falando da história dos últimos anos. Por exemplo, na assistência social, foram criados vários programas, são mais de 190 programas de todas as áreas. Esses programas, eu não vou dizer aqui que é o programa do governo do presidente Lula, é de todos que no passado criaram esses programas. Por exemplo, desde 14 o governo deve para os municípios, veja bem, presidente, e não é do seu governo agora, é um somatório. Quando o Patrus Ananias era ministro, e o senhor lembra muito bem daquela oportunidade, né? A Rosane, que era secretária dele, Rosane Cunha, nós criamos o IGD, que é o Índice de Cadastramento lá na ponta. Eu dizia para o ministro, mas vem cá, o prefeito vai ter que fazer cadastro, as condicionalidades, se o aluno está na escola, se fez a vacina, isso custa, é pessoas que têm que fazer. E foi instituído um valor de R$ 2 naquela época, que ajudou muito aos municípios a financiar essa política.
que aconteceu? Foi elevando, o senhor elevou depois, chegou em R$4. R$4. E agora, atualmente, foi reduzido para R$3,2. Isso não foi pago pelo governo Bolsonaro, o governo Temer. Vem de 2014 essa dívida aqui de 11 bilhões, os municípios estão lá esgualepados, como diz o gaúcho lá da ponta, sem o dinheiro para poder fazer aquilo que é de um programa. Então, e aí foram sucessivamente sendo criados outros programas, de todos os governos. Repito, não é do seu governo agora. Né? Na saúde, os senhores não imaginam, o Brasil gastou de 2020 a 2024 em saúde, toda a despesa pública, União, Estado e município, 1,2 trilhões. Sabe quanto que os municípios entraram? Com 58%. E o governo federal entrou com a sua parte, os estaduais começaram cada vez a botar menos dinheiro. E a saúde está no caos que está, que nós estamos vivendo lá na ponta e sabendo muito bem essa realidade. Então, como é que nós vamos fazer esse trabalho? E são números, e são dados reais, não são dados buscados por nós. Na educação, por exemplo, veja bem, a creche é uma necessidade. Eu me lembro que a presidente Dilma criou um programa chamado Pro Infância. E na época eu dizia, ministra, presidente, vamos criar. Não, eu vou entrar com um valor para fazer a creche. E eu dizia, vamos fazer o contrário. O município faz a creche, paga a luz, mantém o prédio e a União paga a despesa da creche. Não serve por quê? Porque um aluno hoje na creche custa R$2.400 de categoria média. E o Fundeb, que já é nosso dinheiro do Estado e município, retorna R$720 por mês. Então, é conta feita. É R$1.700 da onde? Do orçamento livre dele, não do vinculado. Então, se você colocar, como agora o Supremo, por exemplo, decidiu, e os senhores têm que se antenar. Agora não tem mais discussão, tem que colocar na creche. Quase 8 milhões de crianças. Só que tem 2.300.000 crianças que estão na fila da creche. Então tem que colocar na creche. De onde é que você vai criar? O município de Almirante Tamandaré, no Paraná, que eu cito um exemplo, são 3.000 alunos que estão na fila. Ele tem que fazer 30 creches de 100 crianças. Ele precisa de R$170 mil por creche para sustentar cada mês. Como é que ele fecha essa conta, presidente? E não é culpa do seu governo, isso é decisão do próprio Supremo e nós temos que cumprir, não se discute mais. Então, será que adianta essa parte? Então, eu acabo parando aqui, mas é a realidade. O piso do magistério, tem professor no Brasil, não é uma exceção, não. Uma capital, a média é quase 18 mil. Tem professor ganhando 40 mil, eu provo. Professor de capital ganhando, e é um número grande. 5 mil professores tem naquela capital, tem mais de 200 ganhando acima de R$30 mil. E aí aparece na mídia, desculpa a expressão, que os pobres do professor ganham 4 mil e pouco. Não existe isso. A realidade vocês sabem qual é. Então nós podíamos falar vários assuntos. Nós temos aqui a reforma tributária, que é um assunto fundamental. Eu pediria o seu empenho, presidente, para ajudar, através do Ministério da Fazenda, a destravar o comitê gestor, porque senão essa reforma poderá levar 1 ano ou 2 para começar a ser operada. Então nós estamos resistindo e queremos cumprir a Constituição e a lei. Então vou abreviando por aqui para acabar não explicando demais um assunto ou outro. A PEC 66 é o grande, vamos dizer assim, motivo dessa multidão aqui, presidente. Porque nós tínhamos nas prefeituras do Brasil, há 15 anos atrás, 5,5 milhões de servidores. Hoje nós temos 7,5 milhões. E sabe aonde que aumentou esse número? Porque alguns setores às vezes em entrevistas, mas os prefeitos estão enchendo de cargo. Não estão enchendo nada. Como é que você vai fazer vacinação se não tiver vacinador? Ou alguém que pega o carro para lá e vacinar a busca ativa. E hoje ainda 30% dos municípios ainda depende de 4 vacinas. O senhor fez um esforço, o seu ministério, para atender a vacinação. Então esse é o diálogo federativo, não é nada de governo atual, isso vem se somando ao longo da história, nosso vice-presidente. O senhor foi prefeito e sabe como é que é essa parte. Então, eu vou tentando mostrar aqui, e existem também algumas excrescências aí que tem que ser enfrentada. Vocês sabem, por exemplo, quanto que o Distrito Federal tem um fundo constitucional? 26 bilhões de reais é o fundo DF. Será que isso é normal? Isso corresponde, nós lutamos 20 anos, o senhor nos arrumou 1%, duas vezes 1%, que dá 28 bilhões, os 3, 1%, vocês sabem do FBM, o DF, só ele, leva mais do que isso. Será que nós vamos continuar aceitando isso, ou vamos para frente e denunciar? Porque o DF é governo de governador e de prefeito, só que o governador aqui não é prefeito, ele só pega o dinheiro lá da parte dos prefeitos e soma. Vamos discutir essa parte ou não vamos? A questão dos royalties. Não é possível
Nós perdemos até agora, com a liminar que está lá no Supremo, 118 bilhões deixou de entrar para os municípios. Por causa de uma liminar, nós temos que acatar a decisão do Supremo. Um município, eu não quero expandir com briga com ninguém, um município do Rio de Janeiro, chamado Maricá, arrecadou 17 bilhões de reais. Financia até clube de futebol. Será que é normal? Nós temos que trabalhar. Agora o Tribunal de Contas da União já decidiu, ou o Supremo decide, ou vai lá para o acordo, mas que acordo que nós vamos ter? Então nós temos que lutar por essas partes todas aqui. Nós temos todos os programas que foram criados, os servidores, os royalties, não vou me alongar por causa do tempo, os PIS eu já falei. Veja bem, presidente, a grande discussão hoje no Brasil é a questão do gasto. Estão lhe acusando, gasta muito, gasta muito. Foi alguém, eu não vou citar, mas todo mundo aqui sabe quem, liderou um movimento para criar o piso, por exemplo, dos enfermeiros. O que aconteceu? Tem uma emenda constitucional, senador Alcolumbre e deputado Hugo, que foi aprovada, que diz o seguinte, que nós lutamos e aprovamos. A União, ou seja, o Congresso, não pode criar despesa nova para nós sem o dinheiro para pagar. Porque esse dinheiro não dá na árvore. Ele tem que vir de algum lugar. E nós entramos no Supremo e conseguimos barrar. Então, o que aconteceu na prática? Hoje, quem conquistou o piso dos enfermeiros foi a Confederação, que liderou esse movimento, e ganhamos no Supremo. O governo está pagando 12 bilhões agora para sustentar o piso enfermeiro, e isso está lá no déficit público. Vamos continuar colhendo piso adoidado? Olha, é de adoidar. 450 projetos, senadores e deputados estão aqui, estão andando lá na Câmara Legislativa para criar piso, e nós temos que abrir os olhos, viu, pessoal? Porque agora tem um que quer voto da categoria tal, o outro da outra, outro da outra, e quem ainda paga a conta é nós aqui. Então, vamos enfrentar isso aí, vamos ser vigilantes. Só que eu acho que a Casa, deputado Hugo e senador, poderia trancar isso lá. Tem parecer interno do jurídico das duas casas, dizendo que não tem sentido, não tem fonte. Por que nós vamos criar essas expectativas erradas e cair no lombo lá dos prefeitos na ponta? Então, poderia falar aqui o dia inteiro. Eu espero, presidente, quero encerrar, eu espero que nessa oportunidade, eu tenho certeza que o senhor vai compreender e vai botar a base do governo a nos ajudar a apoiar, já apoiou no Senado, a aprovação da PEC 66. Você sabe por quê? Porque a dívida dos municípios com o regime geral do INSS é 170 bilhões. Só que eu vou citar o estado mais encalacrado, é o da Bahia, ministro Rui. É o mais encalacrado. Dos 170, 40 bilhões é dos municípios da Bahia. Eu pego esse como exemplo. E um município da Bahia, que é Riachão, que eu falava com o prefeito antes ali, ele tem uma receita de 100 milhões por ano e tem 200 milhões de dívida. Então, se ele arrecada 100, ele está vinculando 1% que a gente construiu aqui, ainda na época do presidente Temer, parcelar em 240 meses. 1% para pagar a dívida. E se ele deve 200, 1%, a arrecadação dele é 100 milhões, quanto é que é 1%? É 1 milhão. Ele deve 200. Então, teria que baixar para 199? 199, mas a Selic, presidente, que o senhor tanto bate também, a Selic está em 14,15, então os 200 deve faltar 230. Tem cabimento isso? Então nós estamos propondo que o governo aceite e faça a mesma correção que fez para os governadores, nos trate igual, colocando o INPC em mais 2, 3%, porque aí vai aliviar lá na ponta e um dia nós vamos pagar essa conta brutal. E essa dívida, presidente, ela é constituída, sabe de quem? De funcionários da União. Porque são programas que os governos criaram e nós temos que botar pessoas lá na ponta e aí exige concurso, o tribunal vem para cima do prefeito e aí vem limite de gasto e assim afora vai. Então, acho que a marcha é esse momento, acho que nós temos que discutir, e a nossa entidade está aqui para discutir, inclusive um tema bem polêmico e sensível, que é as emendas parlamentares. Vocês sabem o que está ocorrendo, o que nós estamos acompanhando, e nós temos que se unir, tanto o executivo, quanto o legislativo e quanto os prefeitos, que são lá na ponta. Hoje, presidente, depois desse evento à tarde, mande alguém olhar, se possível, lá no Congresso, cada deputado tem uma fila de 1 quilômetro atrás da emenda. E essa emenda é paga? Agora, com a nova lei, que foi a decisão do Supremo, que nós vamos discutir detalhes aqui a questão das emendas, o deputado não pode ser escravo, porque ele prometeu e não chega lá. Mas não chega porque agora ele vai ter que apresentar o projeto, ele vai ter que discutir a 201, 214, que foi votado, limita tudo. Então, abra o olho. Vamos votar pautas estruturantes. Vamos sim lutar pela defesa dos municípios. Um abraço a todos, muito obrigado, uma grande marcha.
Agora faz uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, em nome de quem cumprimento os demais ministros, Vice-Presidente Geraldo Alckmin, meu amigo e irmão, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, Paulo Ziukowski, Presidente da Confederação Nacional de Municípios, cumprimentar aqui a governadora Raquel Lira, do estado de Pernambuco, em nome de quem cumprimento os demais governadores, vice-governadores aqui presentes, cumprimentar os deputados estaduais na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, aqui presente, cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários municipais que participam desse importante evento que é a 26ª Marcha dos Prefeitos e Prefeitas aqui em Brasília. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que me dirijo a todos nesta 26ª Marcha dos Prefeitos. Receber mais de 12 mil gestores públicos neste evento não é apenas um número recorde, é um testemunho vivo da força do municipalismo brasileiro. Saúdo a Confederação Nacional de Municípios, na pessoa do seu presidente, Paulo Ziukowski, bem como todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais gestores aqui presentes. Quando abrimos as portas para os municípios, na verdade, estamos abrindo as portas para o cidadão brasileiro. Cada gestor aqui presente carrega consigo não apenas as demandas administrativas de suas cidades, mas também os sonhos e as necessidades de milhões de brasileiros. São a voz do Brasil real, o Brasil que acorda cedo e enfrenta seus desafios diários com coragem e determinação. A marcha é uma ação legítima, um movimento essencial para o fortalecimento da nossa democracia. É quando o Brasil profundo vem conversar com suas instituições centrais. E nós precisamos ouvir. Nossa Constituição estabeleceu um pacto federativo que precisa ser permanentemente nutrido pelo diálogo. Os municípios são o ente federativo mais próximo do cidadão, onde a vida realmente acontece. Nenhuma política pública se concretiza sem passar pelas prefeituras. É nas cidades que o abstrato se torna concreto. A Câmara dos Deputados mantém suas portas permanentemente abertas para discutir as demandas municipalistas. E aqui abro um parêntese para dizer que nós, deputados e deputadas federais, presentes aqui neste momento ou não, estaremos a partir de hoje com os nossos gabinetes abertos para receber as demandas de todos os municípios brasileiros que participam dessa marcha durante essa semana. Nesse sentido, as comissões permanentes e as frentes parlamentares são também espaços importantes para aprofundamento de diálogos que ao longo de todo o ano legislativo. Nos próximos dias, precisamos debater com profundidade temas cruciais para a gestão municipal. Compreendo que a PEC 66 está entre eles. São pautas como a extensão automática da reforma da Previdência Federal aos municípios. É fundamental discutirmos como essa uniformização pode impactar as administrações municipais, tanto nos desafios de adaptação quanto nas consequências de reorganização das finanças públicas locais. Esse debate transcende aspectos puramente técnicos e toca em questões fundamentais do nosso pacto federativo. Outro tema que merece nossa atenção é o aprimoramento das regras de pagamento de precatórios.
Precisamos discutir como conciliar o cumprimento das decisões judiciais e, simultaneamente, preservar a capacidade financeira dos municípios para a manutenção de serviços essenciais. É essencial que o sistema de pagamento de precatórios fortaleça a segurança jurídica e contribua para o desenvolvimento econômico local. Também é importante debatermos a substituição do indexador da dívida previdenciária municipal, tema de grande relevância econômica e social para centenas de municípios brasileiros. Indexadores que não sejam resultado de consenso podem comprometer não apenas o pagamento futuro de aposentadorias, mas a própria viabilidade financeira das prefeituras. Esse debate deve considerar a capacidade contributiva dos municípios e a necessidade de maior previsibilidade no planejamento orçamentário local. Como Casa do Povo, devemos promover um debate amplo que considere as múltiplas realidades dos municípios brasileiros e busque soluções equilibradas. O diálogo federativo assume papel central, demandando a participação ativa de municípios, estados e União. Senhoras e senhores, a Marcha dos Prefeitos já deixou sua marca na história brasileira, transformando reivindicações em conquistas concretas e moldando nosso arcabouço legal. Esse movimento demonstra como a união dos municípios é capaz de aperfeiçoar nossa federação. Aqui não apenas debatemos problemas, mas também celebramos as soluções inovadoras que nascem da criatividade dos gestores municipais em cada canto do Brasil. Concluo este pronunciamento reafirmando um princípio fundamental. O Brasil se constrói a partir dos municípios. Nenhuma transformação nacional será bem-sucedida se não for compreendida e implementada na ponta onde o cidadão vive e trabalha. A Câmara dos Deputados renova hoje seu compromisso com o municipalismo brasileiro, não como retórica vazia, mas como prática diária de escuta e diálogo. Que esta 26ª Marcha dos Prefeitos seja um divisor de águas na construção de um federalismo mais justo, cooperativo e eficiente. Meu muito obrigado. Bem, bom dia. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui hoje neste encontro, mais uma vez para reafirmarmos os nossos compromissos com a Federação, com o Estado brasileiro, com a República Federativa do Brasil, nosso país, mas muito especialmente com os municípios brasileiros, porque de fato é onde a vida das pessoas acontece diariamente. Queria agradecer e cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar também o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, em nome do vice-presidente e ministro de Estado e do ministro da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa, eu gostaria de cumprimentar todos os ministros e ministras do Brasil que estão participando deste evento, mostrando a relação profícua e verdadeira nesta construção política nacional. Cumprimentar meu irmão, meu amigo, uma grande revelação da política nacional, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Dizer a você, Hugo, que o Senado da República, a Casa da Federação, está de mãos dadas com a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo brasileiro,
representada por você, está ao lado do Senado da República, representado por mim. Então, em nome dos 81 senadores, eu quero abraçar os 513 deputados federais e dizer que nós estamos juntos, enquanto Poder Legislativo, firmes, de cabeça erguida para enfrentar todos os desafios que a sociedade nos impõe. Cumprimentar o presidente Paulo Zukoski e, em nome do presidente Paulo, cumprimentar o municipalismo brasileiro. Dizer ao Paulo da sua coragem, do seu entusiasmo de enfrentar pautas importantes, muitas das vezes caras do ponto de vista político, mas a gente só entende aqueles que falam aonde o sapato aperta. E você, Paulo, fez uma fala aqui muito contundente, representando as angústias e os anseios dos municípios brasileiros e, por que não dizer, do povo brasileiro. Queria te cumprimentar pela tua coragem de liderar esse movimento municipalista no Brasil há muitos anos. Em nome da governadora Raquel, cumprimentar as mulheres brasileiras, em nome de uma nordestina, que está presente hoje aqui como governadora de Estado, e dizer para a governadora Raquel que o Senado também está de portas abertas à federação. Parabéns, Raquel, pelo teu trabalho, pela tua coragem de enfrentar, porque nós vivemos em um país com muitos preconceitos e, infelizmente, as mulheres brasileiras, inclusive aquelas que estão na vida pública, são sempre muito agredidas e ofendidas quando vão para o enfrentamento e para o embate do ponto de vista político. Na condição de senador, presidente do Senado, fiz uma fala muito rápida, mas a minha felicidade de participar deste evento é a felicidade de participar de um evento que defende o municipalismo brasileiro. Porque eu sempre me considerei um parlamentar municipalista. Eu tive a honra e o privilégio de ser eleito vereador de Macapá há 25 anos atrás, fui eleito deputado federal pelo Amapá, fui eleito senador da República pelo Amapá e hoje tenho certeza absoluta que ao longo desses anos nós temos construído muitas alternativas para viabilizar a condição dos municípios brasileiros. Por isso, eu também me considero um parlamentar municipalista. E ser municipalista significa reconhecer que a vida das pessoas acontece nas cidades. Os municípios são espaços imediatos de convívio e de participação política do povo brasileiro. E devem ser, sim, respeitados em nosso arranjo federativo. Mas a ideia de fortalecer as cidades não é apenas questão de justiça. É principalmente uma estratégia para aumentar a eficiência e o alcance do Estado brasileiro. A administração municipal chega onde a União, muitas das vezes, não consegue chegar. E também chega aonde o Estado brasileiro não consegue chegar. Por isso, essa descentralização é muito importante. Descentralizar é fornecer às prefeituras os meios e o apoio necessários para que atuem com mais autonomia e eficácia. Mais do que ninguém, os gestores municipais conhecem a realidade brasileira. A experiência de quem está na linha de frente, em contato direto com as necessidades da população, é essencial e imprescindível para o sucesso de qualquer política pública. Sabemos que os prefeitos e as prefeitas enfrentam desafios diários, e esses desafios atingem desde pequenas cidades até grandes metrópoles. Programas nacionais bem-sucedidos são aqueles que levam em conta as características de cada cidade brasileira, seja pequena, média ou grande. Sabemos, infelizmente, que a burocracia federal e a rigidez orçamentária muitas vezes dificultam esses ajustes finos, que é crucial para o êxito das políticas públicas. Por isso, o Congresso Nacional tem buscado ser um aliado constante dos municípios brasileiros. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados
tem entre suas prioridades a missão de fazer com que as vozes das cidades sejam efetivamente ouvidas. Além disso, o Poder Legislativo tem apoiado os governos por meio de emendas orçamentárias, um instrumento legítimo que assegura recursos para atender às necessidades reais e urgentes. Defender a autonomia parlamentar quanto ao envio dessas emendas é garantir que os municípios continuem tendo meios para crescer, inovar e se desenvolver. É o que queremos, um país mais justo e mais integrado, um Brasil onde a política esteja a serviço da cidadania. Para isso, precisamos construir pontes entre a União, os estados e, sobretudo, os municípios brasileiros. E, acima de tudo, precisamos investir fortemente nas cidades e valorizar os prefeitos e prefeitas como protagonistas de uma federação mais forte, mais equilibrada e mais justa. Reitero novamente o meu compromisso com a pauta municipalista. Contem sempre com o apoio do Congresso Nacional em defesa de uma federação mais equilibrada e mais atenta às necessidades urgentes de cada cidade brasileira. Muito obrigado. Palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, ministros, Rui Costa e Gleisi Hoffmann, em quem cumprimento todos os ministros, saudar a governadora Raquel Lira, em especial prefeitos, prefeitas, eleitos agora no último pleito, reeleitos, e quem foi reeleito é o novo mandato, é um mandato novo que se inicia, e celebrar a democracia. Nós estamos aqui exatamente festejando a democracia, né? Onde o povo é o protagonista, é ele que estabelece os destinos do nosso país. E só a democracia promove a inclusão e melhora a vida daqueles que mais precisam, a vida do povo brasileiro. Queria destacar aqui, presidente Lula, o senhor que é um municipalista desde o seu primeiro mandato, o PAC Seleções, uma boa notícia. O ano passado foram 67 bilhões no PAC Seleções e sem nenhuma distinção partidária. Eu fui prefeito na década de 70 e me lembro de uma reunião com o presidente da República, onde eu notei que o meu crachazinho, a cor era diferente, porque separava os prefeitos de acordo com o partido. Hoje é democracia, não tem nenhuma distinção de natureza partidária. E nas próximas semanas nós teremos o PAC Seleções deste ano, o ano de vocês, o ano de 2025. Destacar o esforço do Congresso Nacional e do presidente Lula na desoneração parcial da folha de salários e a sua reoneração gradual. A devolução do dinheiro do ICMS do combustível, porque tirou o dinheiro dos estados e municípios. E o presidente Lula
devolve, são 27 bilhões de reais. O custeio, a gente sabe que em saúde e educação, o mais difícil é o custeio. Então, na educação, a merenda estava 5 anos sem reajuste e foi reajustada entre 29% e 38%. E os programas de creche, escola tempo integral, pé de meia, enfim, formação técnica e tecnológica, e especialmente na saúde. Nós vivemos no mundo uma mudança demográfica. A população era jovem, hoje é madura e vai ser idosa. E é evidente que isso tem impacto. O presidente Lula mais do que dobrou o mais médicos. Nós vamos passar de 30 mil médicos. E o teto MAC, média e alta complexidade, aumentou 25%, que é custeio, que é o que mais há necessidade. E foi votado ano passado pelo Congresso a lei do reajuste do SUS, da tabela do SUS. Então foi votada pelo Congresso uma lei importantíssima. E hoje é o dia do remédio genérico. Nós celebramos hoje 25 anos dos genéricos. E a farmácia popular, a meta é atingir todos os municípios. Mas eu quero trazer um fraterno abraço e, ao encerrar, dizer, presidente Lula, Paulo Zilkowski, o presidente Lula me honrou e pedindo para que eu fosse representar o Brasil na posse do Papa, no seu início do seu pontificado, do Papa Leão XIV. Estive domingo lá na Santa Missa em Roma. Quem era o Papa antes de assumir o pontificado? Era o prefeito do dicastério, que é a congregação dos bispos. Vocês não são fracos não, viu? Mas caprichem, porque o céu ainda não está garantido. Bom trabalho. Não poderia, nesse momento, em 1 minuto ou menos, agradecer ao presidente Lula, que numa das marchas lá de 2005, 2006, que estava conosco, numa conversa que tive com o senhor disse, vamos ver uma sede própria para vocês. E aí o presidente, naquela oportunidade, trabalhou o seu governo e nos concederam, a título precário, um terreno próximo aqui, um terreno de bastante valor, e passou para nós o terreno. Logicamente que o terreno ficou por 20 anos, mais 40. E agora, com a boa vontade do governo, Lula novamente, nós estamos comprando esse terreno. Então eu quero dizer que lá atrás, 2003 e diante, muita coisa andou nesse Brasil, a nossa pauta andou muito naquele ano. E esse é um gesto físico que mostra, e brigamos por isso, porque nós temos que ter autonomia, nós representamos o município, o prefeito não é ele, o prefeito passa, ele não é prefeito, fica a instituição. Eu gostaria de recebê-lo um dia lá, por ver a bela sede que construímos aqui em Brasília, com esforço próprio. Muito obrigado, mais uma vez, pelo gesto. Obrigado.
Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar cumprimentando o querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Quero cumprimentar meu companheiro senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras senadores aqui presentes, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, por meio de quem cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes, meu querido companheiro ministro Rui Costa, companheiro que tem a tarefa, a incumbência de tentar fazer com que as coisas decididas pelo governo andem o mais rápido possível, e muitas vezes sempre o chefe da Casa Civil é tratado como se fosse o cara que não deixasse as coisas acontecer, quando na verdade todos vocês prefeitos devem ter um secretário que tem o mesmo papel do chefe da Casa Civil. É fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam dar certo. Eu quero aproveitar na frente dos prefeitos e agradecer o papel importante e relevante que o Rui Costa, o governador mais bem-sucedido da Bahia, joga no meu governo. E quero cumprimentar a nossa governadora Raquel Lira, nossa governadora do estado de Pernambuco, e cumprimentar o companheiro Paulo Zukoski, que hoje voltou a ser o velho Paulo Zukoski, com um discurso mais inflamado, com um discurso mais contundente, como sempre deveria ser o representante dos prefeitos em todas as marchas. Bem, prefeitos e prefeitas aqui presentes, eu penso que nós temos que nos colocar diante da seguinte situação. Primeiro, eu disse para o Paulo que normalmente, em todos os outros eventos que eu participava, a gente recebia da Confederação uma pauta de reivindicação. Às vezes a gente recebia no ano anterior, a gente vinha aqui dizer o que a gente tinha atendido, e a Confederação apresentava outra pauta para nós. E depois que a gente fazia a reunião com as confederações, a gente fazia a reunião também com a outra confederação que representa os prefeitos das capitais, que muitas vezes a pauta não combinava, era uma pauta diferente, porque a realidade entre as cidades do interior e a capital normalmente são muito diferentes, e eu sei que agora mesmo vocês têm divergência com relação à política tributária. E é importante que vocês saibam que eu não vou ler as coisas que o pessoal do meu governo acha que eu deveria entregar para vocês, porque eu estou com 25 ministros aqui. E muitos deles vão falar. E eu acho que é correto e louvável que o ministro, quando vier aqui, diga com muita exclusividade o que cada um está fazendo, o que vai fazer até o final do nosso mandato, para atender às demandas que foram feitas em vários outros momentos pelas prefeituras desse país. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês têm que aproveitar. Eu tenho mais 1 ano e meio de mandato, vocês começaram o mandato agora, todos têm mais 3 anos e 6 meses de mandato, e eu acho que esse encontro aqui é a possibilidade da gente mudar um pouco o nosso comportamento. Eu queria fazer um apelo aos deputados, aos senadores, aos prefeitos e ao governo federal. É preciso que a gente aprenda, de uma vez por todas, que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos numa mesa de negociação e não ser resolvidos no Poder Judiciário. É importante que a gente tenha claro, que as coisas só podem ir para o Judiciário quando a nossa capacidade política foi exaurida. Quando a gente se demonstrar incapaz de continuar numa mesa de negociação, tentando encontrar uma solução pacífica. Porque nem sempre as soluções
emanada de cima para baixo, ela resulta numa coisa que pode favorecer o prefeito, o governo federal ou os governos estaduais. Se a gente aprender a necessidade de que tudo a gente poderia sentar numa mesa de negociação, agora eu tenho uma nova ministra institucional, que é a companheira Gleice Hoffmann, que o Paulo Zuccotti já estava me elogiando pela capacidade de discernimento que ela tem de conversar sobre a pauta dos prefeitos. Não que o Padilha não tinha, é que o Padilha já tinha sido ministro muitas vezes e todo cargo ocupado por muito tempo termina enjoando, termina cansando, e vocês sabem disso. Portanto, eu queria fazer um apelo a vocês. Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o prefeito. Eu sempre digo para todo mundo ouvir, eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade no meu governo, nem de prefeito, nem de governador, nem de governadora. Porque eu, quando vou atender um prefeito ou uma prefeita, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido político. Eu estou representando uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade, os interesses do povo do Estado. Então, a mim, não importa saber que partido que ele é, se ele é católico, evangélico ou é ateu, se ele torce por Corinthians ou por Flamengo, não importa. O que importa é que ele é dono de um mandato dado pelo povo brasileiro e eu tenho que respeitar isso. E é isso que vocês são. Vocês são prefeitos eleitos diretamente pelo povo, prefeitas eleitas diretamente, e quando vocês tiverem contato com o governo federal, e a prova disso é o Pacto Seleções, que vai ser feito outra vez para a construção de casa. Terminado esse encontro, vocês vão começar a procurar o governo para se inscrever para concorrer à casa. E vocês vão ter direito nas casas, independente do partido que vocês pertençam. Independente se vocês gostam ou não do presidente da República, isso não está em jogo. O que está em jogo é a necessidade dos moradores de cada cidade que precisam de casa. Outro dia, Paulo, eu fui perguntar para uma pessoa qual era o déficit habitacional brasileiro. E essa pessoa me disse que o déficit habitacional brasileiro é de 7 milhões de casas. E sabe o que eu lembrei, Paulo? Na campanha eleitoral de 1974, em São Paulo, quando o Ulisses Guimarães foi candidato à oposição, na época, acho que é o Geisel, naquela época a propaganda do PMDB era de que você tinha no Brasil um déficit de 7 milhões de casas. No Brasil, quem constrói casa não é o governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. No Brasil, quem constrói a maioria das casas é o povo. É o povo no sacrifício de trabalhar de final de semana, de arrumar encanador amigo, pedreiro amigo, cavador de poço amigo. Quando eu fiz o Minha Casa Minha Vida, essa gente construiu por ano 3 milhões e 700 mil casas. Eu sou o presidente da República que mais fiz casa nesse país. Entretanto, depois de tanto tempo, ainda temos 7 milhões de déficit habitacional nesse país. Alguma coisa está errada. Ou nós não estamos fazendo as casas no montante que é necessário, porque não está nascendo mais gente do que nascia no passado. Por isso é que nós vamos anunciar logo, logo, um outro programa. Além do Minha Casa Minha Vida, nós vamos anunciar uma política de crédito para a reforma de casa. Ou seja, o cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem um direito de ir ao banco e pegar um crédito com o juro mais barato possível. Porque o governo sozinho, nem o prefeito, nem o estadual, dá conta de fazer as casas. E a gente vai fazer esse programa porque a gente acha que é uma necessidade. A gente dá chance para aquelas pessoas que têm uma casinha. Esse dia eu vi uma reportagem
eu não sei se foi num programa Globo Rural, em que no Brasil tem 4 milhões de casas que não tem banheiro. As pessoas ainda usam a tal da moita. E vocês que são prefeitos sabem o que isso significa, sobretudo nas cidades mais humildes, nas cidades mais pobres. E é uma vergonha esse país, que é a 8ª economia do mundo, ainda ter 4 milhões de pessoas que não tem um banheiro. Não é possível, além da água. Então, ou seja, ou nós damos conta disso, ou quem sabe a gente passa para a história, sabe, prefeito, governador, presidente da República, e quando se perguntar o que a gente realizou, a gente vai dizer, eu fiz muita coisa, mas não consegui resolver o problema de banheiro de uma parte da população brasileira. É por isso que nós vamos fazer essa política de crédito para a reforma de casa. O cara que não quer comprar o Minha Casa Minha Vida, ele tem direito de ter acesso a alguma coisa, para ele poder ir no banco, pegar o dinheiro emprestado e fazer um quartinho para o seu filho, para a sua filha, um banheiro a mais, qualquer coisa que ele precisa fazer. E tem mais 3 políticas públicas que nós vamos anunciar ainda este ano. E vamos anunciar políticas públicas para trazer benefício, outra vez, às pessoas que mais necessitam nesse país. E uma delas, que eu estou prometendo há muito tempo, é a questão do especialista. O prefeito sabe, porque vive na pele, que a dona de casa mais comum, ou o trabalhador mais comum da sua cidade, consegue ir no médico. Antes, ele morria com a receita na cabeceira da cama, porque não tinha dinheiro para comprar remédio. Agora, ele tem o farmácia popular. Mas o que falta para ele? Ele vai na primeira consulta, o médico falou, meu filho, você está doente, você tem que procurar um ortopedista, você tem que procurar um oftalmologista, você tem que procurar um cardiologista. Ou seja, e aí esse cardiologista demora quanto tempo? 10 meses, 1 ano, como se a doença pudesse esperar. Aí depois de 10 meses, ele consegue chegar no cardiologista. Aí o cardiologista fala, olha, você vai ter que fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Aí o que acontece? Mais 10 meses. Ou seja, se a doença esperasse era bom, mas muitas vezes a doença não espera e a pessoa morre. Então nós estamos preparando para anunciar o mais especialista, ou seja, todo mundo tem direito à segunda consulta do especialista e tem direito a uma radiografia que hoje só rico tem direito. Ou seja, quando eu vou fazer um check-up, eu passo em 40 máquinas. O povo morre sem passar em nenhuma. Então ele tem que ter o direito de utilizar essa máquina na cidade ou no estado que ele mora. Para ver se a gente consegue dar ao povo o direito de ser cidadão de primeira classe que todos nós queremos ser. E a gente não consegue fazer isso sem prefeitura. Vocês sabem que os programas que o governo federal anuncia, se não for o prefeito na ponta, o programa não funciona. O Minha Casa Minha Vida não funcionaria sem os prefeitos. A gente sabe que o Bolsa Família não funcionaria sem os prefeitos. A mesma coisa, escola em tempo integral não funcionaria sem os prefeitos. A alfabetização em tempo certo não funciona sem os prefeitos. As creches não funcionam sem os prefeitos. Então o que o governo tem que olhar vocês é enxergar o prefeito não como adversário, é um prefeito como aliado da execução. O partido hoje é democracia, não tem nenhuma distinção de natureza partidária. E nas próximas semanas nós teremos o PAC Seleções deste ano, o ano de vocês, o ano de 2025. Destacar o esforço do Congresso Nacional e do presidente Lula na desoneração parcial da folha de salários e a sua reoneração gradual. A devolução do dinheiro do ICMS do combustível, porque tirou o dinheiro dos estados e municípios. E o presidente Lula devolve, são 27 bilhões de reais. O custeio, a gente sabe que em saúde e educação, o mais difícil é o custeio.
Então, na educação, a merenda estava 5 anos sem reajuste e foi reajustada entre 29% e 38%. E os programas de creche, escola tempo integral, pé de meia, enfim, formação técnica e tecnológica, e especialmente na saúde. Nós vivemos no mundo uma mudança demográfica. A população era jovem, hoje é madura e vai ser idosa. E é evidente que isso tem impacto. O presidente Lula mais do que dobrou o mais médicos. Nós vamos passar de 30 mil médicos. E o teto MAC, média e alta complexidade, aumentou 25%, que é custeio, que é o que mais há necessidade. E foi votado ano passado pelo Congresso a lei do reajuste do SUS, da tabela do SUS. Então, foi votada pelo Congresso uma lei importantíssima. E hoje é o dia do remédio genérico. Nós celebramos hoje 25 anos dos genéricos. E a farmácia popular, a meta é atingir todos os municípios. Mas eu quero trazer um fraterno abraço e, ao encerrar, dizer, presidente Lula, Paulo Zilkowski, o presidente Lula me honrou e pedindo para que eu fosse representar o Brasil na posse do Papa, no seu início do seu pontificado, do Papa Leão XIV. Estive domingo lá na Santa Missa em Roma. Quem era o Papa antes de assumir o pontificado? Era o prefeito do dicastério, que é a congregação dos bispos. Vocês não são fracos não, viu? Mas caprichem, porque o céu ainda não está garantido. Bom trabalho. Não poderia, nesse momento, em 1 minuto ou menos, agradecer ao presidente Lula, que numa das marchas lá de 2005, 2006, que estava conosco, numa conversa que tive com o senhor disse, vamos ver uma sede própria para vocês. E aí o presidente, naquela oportunidade, trabalhou o seu governo e nos concederam, a título precário, um terreno próximo aqui, um terreno de bastante valor, e passou para nós o terreno. Logicamente que o terreno ficou por 20 anos, mais 40. E agora, com a boa vontade do governo, Lula novamente, nós estamos comprando esse terreno. Então, eu quero dizer que lá atrás, 2003 e diante, muita coisa andou nesse Brasil, a nossa pauta andou muito naquela. E esse é um gesto físico que mostra, e brigamos por isso, porque nós temos que ter autonomia, nós representamos o município, o prefeito não é ele, o prefeito passa, ele não é prefeito, fica a instituição. Eu gostaria de recebê-lo um dia lá, para o senhor ver a bela sede que construímos aqui em Brasília, com esforço próprio. Muito obrigado, mais uma vez, pelo esse gesto. Obrigado.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar cumprimentando o querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Quero cumprimentar meu companheiro senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras senadores aqui presentes, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, por meio de quem cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes, meu querido companheiro ministro Rui Costa, companheiro que tem a tarefa, a incumbência de tentar fazer com que as coisas decididas pelo governo andem o mais rápido possível, e muitas vezes sempre o chefe da Casa Civil é tratado como se fosse o cara que não deixasse as coisas acontecer, quando, na verdade, todos vocês, prefeitos, devem ter um secretário que tem o mesmo papel do chefe da Casa Civil. É fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam dar certo. Eu quero aproveitar na frente dos prefeitos e agradecer o papel importante e relevante que o Rui Costa, o governador mais bem-sucedido da Bahia, joga no meu governo. E quero cumprimentar a nossa governadora Raquel Lira, nossa governadora do estado de Pernambuco, e cumprimentar o companheiro Paulo Zuchowski, que hoje voltou a ser o velho Paulo Zuchowski, com um discurso mais inflamado, com um discurso mais contundente, como sempre deveria ser o representante dos prefeitos em todas as marchas. Bem, prefeitos e prefeitas aqui presentes, eu penso que nós temos que nos colocar diante da seguinte situação. Primeiro, eu disse para o Paulo que normalmente, em todos os outros eventos que eu participava, a gente recebia da Confederação uma pauta de reivindicação. Às vezes a gente recebia no ano anterior, a gente vinha aqui dizer o que a gente tinha atendido, e a Confederação apresentava outra pauta para nós. E depois que a gente fazia a reunião com as confederações, a gente fazia a reunião também com a outra confederação que representa os prefeitos das capitais, que muitas vezes a pauta não combinava, era uma pauta diferente, porque a realidade entre as cidades do interior e a capital normalmente são muito diferentes, e eu sei que agora mesmo vocês têm divergência com relação à política tributária. E é importante que vocês saibam que eu não vou ler as coisas que o pessoal do meu governo acha que eu deveria entregar para vocês, porque eu estou com 25 ministros aqui. E muitos deles vão falar. E eu acho que é correto e louvável que o ministro, quando vier aqui, diga com muita exclusividade o que cada um está fazendo, o que vai fazer até o final do nosso mandato, para atender às demandas que foram feitas em vários outros momentos pelas prefeituras desse país. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês têm que aproveitar. Eu tenho mais 1 ano e meio de mandato, vocês começaram o mandato agora, todos têm mais 3 anos e 6 meses de mandato, e eu acho que esse encontro aqui é a possibilidade da gente mudar um pouco o nosso comportamento. Eu queria fazer um apelo aos deputados, aos senadores, aos prefeitos e ao governo federal. É preciso que a gente aprenda, de uma vez por todas, que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos numa mesa de negociação e não ser resolvidos no Poder Judiciário. É importante que a gente tenha claro, que as coisas só podem ir para o Judiciário quando a nossa capacidade política foi exaurida. Quando a gente se demonstrar incapaz de continuar numa mesa de negociação, tentando encontrar uma solução pacífica.
porque nem sempre as soluções emanadas de cima para baixo, elas resultam numa coisa que pode favorecer o prefeito, o governo federal ou os governos estaduais. Se a gente aprender a necessidade de que tudo a gente poderia sentar numa mesa de negociação, agora eu tenho uma nova ministra institucional, que é a companheira Gleice Hoffmann, que o Paulo Vruscotti já estava me elogiando pela capacidade de discernimento que ela tem de conversar sobre a pauta dos prefeitos. Não que o Padilha não tinha, é que o Padilha já tinha sido ministro muitas vezes e todo cargo ocupado por muito tempo termina enjoando, termina cansando, e vocês sabem disso. Portanto, eu queria fazer um apelo a vocês. Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o prefeito. Eu sempre digo para todo mundo ouvir, eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade no meu governo, nem de prefeito, nem de governador, nem de governadora. Porque eu, quando vou atender um prefeito ou uma prefeita, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido político. Eu estou representando uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade ou os interesses do povo do Estado. Então, a mim, não importa saber que partido que ele é, se ele é católico, evangélico ou é ateu, se ele torce por Corinthians ou por Flamengo, não importa. O que importa é que ele é dono de um mandato dado pelo povo brasileiro e eu tenho que respeitar isso. E é isso que vocês são. Vocês são prefeitos eleitos diretamente pelo povo, prefeitas eleitas diretamente, e quando vocês tiverem contato com o governo federal, e a prova disso é o Pacto de Seleções, que vai ser feito outra vez para a construção de casa. Terminado esse encontro, vocês vão começar a procurar o governo para se inscrever para concorrer à casa. E vocês vão ter direito nas casas, independente do partido que vocês pertençam. Independente se vocês gostam ou não do presidente da República, isso não está em jogo. O que está em jogo é a necessidade dos moradores de cada cidade que precisam de casa. Outro dia, Paulo, eu fui perguntar para uma pessoa qual era o déficit habitacional brasileiro. E essa pessoa me disse que o déficit habitacional brasileiro é de 7 milhões de casas. E sabe o que eu lembrei, Paulo? Na campanha eleitoral de 1974, em São Paulo, quando o Ulisses Guimarães foi candidato à oposição, na época, acho que ao Geisel, naquela época a propaganda do PMDB era de que você tinha no Brasil um déficit de 7 milhões de casas. No Brasil, quem constrói casa não é o governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. No Brasil, quem constrói a maioria das casas é o povo. É o povo no sacrifício de trabalhar de final de semana, de arrumar encanador amigo, pedreiro amigo, cavador de poço amigo. Quando eu fiz o Minha Casa Minha Vida, essa gente construiu por ano 3 milhões e 700 mil casas. Eu sou o presidente da República que mais fiz casa nesse país. Entretanto, depois de tanto tempo, ainda temos 7 milhões de déficit habitacional nesse país. Alguma coisa está errada. Ou nós não estamos fazendo das casas no montante que é necessário, porque não está nascendo mais gente do que nascia no passado. Por isso é que nós vamos anunciar logo, logo, um outro programa. Além do Minha Casa Minha Vida, nós vamos anunciar uma política de crédito para a reforma de casa. Ou seja, o cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem o direito de ir ao banco e pegar um crédito com o juro mais barato possível. Porque o governo sozinho, nem o prefeito, nem o estadual, dá conta de fazer as casas. E a gente vai fazer esse programa porque a gente acha que é uma necessidade. A gente dá chance para aquelas pessoas que têm uma casinha,
Esse dia eu vi uma reportagem, eu não sei se foi num programa Globo Rural, em que no Brasil tem 4 milhões de casas que não tem banheiro. As pessoas ainda usam a tal da moita. E vocês que são prefeitos sabem o que isso significa, sobretudo nas cidades mais humildes, nas cidades mais pobres. E é uma vergonha esse país, que é a 8ª economia do mundo, ainda ter 4 milhões de pessoas que não tem um banheiro. Não é possível, além da água. Então, ou seja, ou nós damos conta disso, ou quem sabe a gente passa para a história, sabe, prefeito, governador, presidente da República, e quando se perguntar o que a gente realizou, a gente vai dizer, eu fiz muita coisa, mas não consegui resolver o problema de banheiro de uma parte da população brasileira. É por isso que nós vamos fazer essa política de crédito para a reforma de casa. O cara que não quer comprar o Minha Casa Minha Vida, ele tem direito de ter acesso a alguma coisa, para ele poder ir no banco, pegar o dinheiro emprestado e fazer um quartinho para o seu filho, para sua filha, um banheiro a mais, qualquer coisa que ele precisa fazer. E tem mais 3 políticas públicas que nós vamos anunciar ainda este ano. E vamos anunciar políticas públicas para trazer benefício, outra vez, às pessoas que mais necessitam nesse país. E uma delas, que eu estou prometendo há muito tempo, é a questão do especialista. O prefeito sabe, porque vive na pele, que a dona de casa mais comum, ou o trabalhador mais comum da sua cidade, consegue ir no médico. Antes, ele morria com a receita na cabeceira da cama, porque não tinha dinheiro para comprar remédio. Agora, ele tem o farmácia popular. Mas o que falta para ele? Ele vai na primeira consulta, o médico falou, meu filho, você está doente, você tem que procurar um ortopedista, você tem que procurar um oftalmologista, você tem que procurar um cardiologista. Ou seja, e aí esse cardiologista demora quanto tempo? 10 meses, 1 ano, como se a doença pudesse esperar. Aí depois de 10 meses, ele consegue chegar no cardiologista. Aí o cardiologista fala, olha, você vai ter que fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Aí o que acontece? Mais 10 meses. Ou seja, se a doença esperasse era bom, mas muitas vezes a doença não espera e a pessoa morre. Então nós estamos preparando para anunciar o mais especialista, ou seja, todo mundo tem direito à segunda consulta do especialista e tem direito a uma radiografia que hoje só rico tem direito. Ou seja, quando eu vou fazer um check-up, eu passo em 40 máquinas. O povo morre sem passar em nenhuma. Então ele tem que ter o direito de utilizar essa máquina na cidade ou no estado que ele mora. Para ver se a gente consegue dar ao povo o direito de ser cidadão de primeira classe que todos nós queremos ser. E a gente não consegue fazer isso sem prefeitura. Vocês sabem que os programas que o governo federal anuncia, se não for o prefeito na ponta, o programa não funciona. O Minha Casa Minha Vida não funcionaria sem os prefeitos. A gente sabe que o Bolsa Família não funcionaria sem os prefeitos. A mesma coisa, escola em tempo integral não funcionaria sem os prefeitos. A alfabetização em tempo certo não funciona sem os prefeitos. As creches não funcionam sem os prefeitos. Então o que o governo tem que olhar vocês é enxergar o prefeito não como adversário, é um prefeito como aliado da execução das políticas públicas decididas pelo governo federal, e não é apenas passar despesa, porque é muito fácil passar despesa. O que a gente quer é fazer a despesa e compartilhar o custo que um prefeito vai ter para executar aquela política do governo federal. Um abraço para vocês, boa marcha e que vocês tenham o sucesso que vocês imaginaram ter quando vieram para cá. Pessoal. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares
para a saída do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, ao darmos por encerradas as atividades desta manhã, solicitamos a todos que utilizem somente a saída principal desta plenária, localizada ao fundo deste auditório, e que retornem impreterivelmente às 13h30 para a continuidade das nossas atividades com o painel em que iremos debater emendas parlamentares, trazendo alertas e orientações sobre as novas regras